Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Igor Ventura e eu espero que você esteja bem. Você que está ouvindo agora essa mensagem minha aqui, que as melhores energias cheguem até você. Bom, você que me conhece sabe que eu sou terapeuta tarólogo. A mediunidade ela chegou na minha vida de forma inesperada e desde que esse processo da espiritualidade, da mediunidade, ela chegou até a minha vida, uma das grandes mudanças que eu pude perceber, foi justamente nos processos de eu olhar mais para mim, no processo do autoconhecimento. E o processo também intuitivo, ele aumentou de forma, assim, consideravelmente. E é muito comum eu acordar, né, pela manhã e sempre acordar com um tema na minha cabeça, um ponto de reflexão, e esse ponto de reflexão é que ele vai dando base para eu poder olhar para mim cada vez mais, porque a gente sempre fala aqui no canal, no processo mediúnico, que o médium ele precisa constantemente fazer ali seu trabalho diário de autoconhecimento, a sua autoterapia. E eu percebo que esses processos intuitivos, mediúnicos, reflexivos, não importa o nome que a gente venha dar e nem de onde venham esses pensamentos, mas é fato que são de bons amigos, espíritos amigos, porque são bons pensamentos, são conteúdos que me fazem refletir e crescer. Então, certamente, de onde quer que seja que venha esses pensamentos, essas intuições, são de espíritos amigos, porque o conteúdo é sempre positivo no caminho do crescimento. E hoje não foi diferente. Eu acordei com uma linha de pensamento bem interessante e é o que eu quero compartilhar com vocês aqui no vídeo de hoje, que é sobre a questão do sermos caçadores de recompensas. Talvez você não tenha parado para analisar e pensar no conteúdo que nós vamos abordar aqui no vídeo de hoje. É, como um cão que a gente adestra, e todo adestramento, um cão ser adestrado, a gente precisa ensiná-lo a fazer uma determinada ação, a ter um comportamento, a ter um mecanismo de repetição, e através dessa repetição e da recompensa, o cão ele vai aprendendo os movimentos de sentar, de deitar, de respeitar. Então ele está sempre condicionado a algo. Lógico que o animal, ele possui a carga dele de inteligência limitada, comparado com nós seres humanos. Ele trabalha muito mais num processo de ser recompensado, então ele age de determinada forma e ele vai ter um retorno baseado naquela ação que ele tomou. É uma troca, né, uma recompensa. Então isso vai dentro do organismo do cão, ele vai entendendo dessa forma. Ele faz, ele é recompensado, ele faz, ele é recompensado. Sem muita questão de lógica, até porque ele não tem esse processamento cerebral como nós temos. E trazendo para a nossa vida, nós também passamos grande parte, se não total, num processo de recompensas. Nós, seres humanos, temos capacidades assim absurdas, a nossa mente é uma ferramenta, um mecanismo, uma engrenagem, um motor de infinitas possibilidades. Nós, sabidamente, a ciência não consegue ainda mapear 100% da capacidade cerebral que nós temos, quanto mais da nossa mente, não é verdade? Mas nós, apesar de termos toda essa competência, esse potencial criativo e espiritual que nós somos enquanto encarnados aqui na matéria, nós ainda vivemos mecanismos parecidos com os cães de recompensas. O que eu estou querendo dizer com isso? O que vale mais? A gente viver uma vida longeva, por exemplo, 80, 90 anos, mas infelizes, buscando sempre recompensas curtas e momentâneas, ou a gente viver um período de vida mais curto, dentro de uma cronologia de tempo, mas viver de forma intensa, com brilho nos olhos, fazendo aquilo que realmente dá prazer pra gente, acordando todos os dias com vontade de viver, aproveitando cada movimento que a gente faça, sem ter uma recompensa momentânea ali. O que vale mais para você? Você esticar um tempo cronológico, mas viver uma vida um pouco mais vazia, mais sem sal, um pouco mais fria, uma vida mais curta, mas mais intensa. Isso começa a trazer para a gente a reflexão de como nós vivemos hoje. Nós, por característica natural,
só nos esforçamos, e é lógico que a gente não vai generalizar, mas a gente pegando uma média, a gente já percebe esse comportamento, e eu também me incluo nisso. Me incluo nisso e diariamente procuro trabalhar para quebrar isso. O comportamento natural nosso é sempre agir, se esforçar quando a gente consegue vislumbrar uma recompensa momentânea ali, uma recompensa de um ato que eu vou fazer, vou me esforçar e logo eu vou ter esse retorno. Nós não pensamos a longo prazo, nós não pensamos em resolver um problema definitivo, trabalhar a sua causa, nós sempre estamos trabalhando sempre os efeitos. E quando nós trabalhamos somente os efeitos, nós trabalhamos por recompensas. Aquilo que nós fazemos e nos esforçamos para ter logo uma recompensa, aquilo vale a pena. Aquilo vale o meu esforço. E isso se aplica a todos nós. Todos nós temos uma história em nossa vida e nós trabalhamos por recompensas. É aquele evento do seu ídolo que você não pode perder, que você move mundos e fundos para poder assistir. É um festival de música em outra cidade, em outro país que você quer muito assistir, você move mundos e fundos, chegando até meses antes e acampando, ficando ali no movimento de esforço diário, para você ter essa recompensa de você conseguir assistir o show do seu ídolo. É nos mecanismos do esporte, onde você quer assistir um jogo do seu time, a final do seu time. Você vai movimentar mundos e fundos, inclusive financeiros, às vezes sem poder, mas você vai se esforçar, vai se apertar para você conseguir ver a final do seu time. Ou seja, na nossa vida nós temos diversos exemplos desse tipo de comportamento, onde o impossível ele não existe. É a viagem que você quer fazer com seus amigos no carnaval, no final do ano. Você move mundos e fundos, passa perrengues absurdos, pega horas e horas de garrafamento, sabe que vai ser um perrengue, mas que você vai ter a recompensa na hora. Então, para isso vale a pena fazer o movimento. Agora, quando nós precisamos fazer movimentos na nossa vida que a recompensa não vai ser dada de imediato, nós não temos força, nós procrastinamos, nós criamos desculpas, inventamos diversas situações para que a gente não faça o movimento, ou seja, quando é algo que a gente precisa olhar para a gente, passar por um processo de autoconhecimento, ou estudar, ou se dedicar, para que lá na frente essa melhora possa vir de forma definitiva, nós não queremos fazer esse movimento. Nós só fazemos os movimentos, nos esforçamos, quando realmente nós conseguimos enxergar uma recompensa. Se nós não temos a recompensa palpável, visual, nós não nos esforçamos. Colocamos diversas desculpas. Ah, porque isso é muito difícil, porque não é fácil, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo, porque isso, um monte de porquês. Como formas de fuga, porque nós só trabalhamos na medida da recompensa imediata. E é por isso que nós vamos vivendo cada vez mais vidas vazias, sem propósitos e sem brilhos. Vivemos vidas cada vez mais longevas, mas infelizes, menos intensas. Vivemos no automatismo das recompensas e não na intensidade das nossas ações, na intensidade daquilo que vai gerar para a gente propósito, valor. E quando a gente fala de propósito, de valor, ela não tem espaço para barganhar com recompensa. Você vai lá e faz, porque aquilo tem propósito para você. Aquilo te preenche de uma energia, é como se fosse uma energia espiritual. É uma energia que você não consegue explicar. É a sensação do dever cumprido, do trabalho realizado, da ação feita. Isso não depende de você ter ali uma recompensa financeira, uma recompensa até de uma gratidão, de um agradecimento. Você simplesmente vai e faz isso para você, já basta. Esse é o processo do nosso mecanismo de quando a gente está vivendo uma vida plena conosco. Nós não damos espaço mais para barganhas, seja ela de qual tipo for. É muito normal encontrar nos meus atendimentos pessoas dizendo que, ai, que porque é muito difícil olhar para mim, é muito difícil passar por um processo de autoconhecimento. É difícil para todo mundo, mas a verdadeira recompensa que você vai tirar
desse processo é você encontrando a sua essência. É você não vivendo mais vidas vazias, sem propósitos, sem objetivos, saindo desse automatismo que é essa loucura da média de todos nós. Então, enquanto nós não sairmos desse mecanismo e vivermos somente por recompensas, assim como o cão, ele precisa ser adestrado, onde ele vai realizar uma atividade, ele vai ser recompensado, então ele entende, ele vai ficar trabalhando sempre naquele condicionamento. Enquanto nós não sairmos desse condicionamento da vida, nós sempre viveremos vidas mais vazias, mais preto e branca, sem cor, sem brilho no olhar. E é isso que nós levamos de legado de uma experiência terrena, por exemplo. Vidas vazias, sem propósito, se arrastando, infelizes, amargurados, reclamando, esperando somente final de semana, esperando somente as férias, somente esperando a aposentadoria. A vida vai passando, a gente não vai percebendo, vamos envelhecendo, envelhecemos a nossa alma, vivemos a nossa alma de velhos, enquanto mesmo que novos, dentro de uma idade de tempo, mas almas vazias, sem brilho, desanimadas, enfermas, porque nós só conseguimos trabalhar baseado naquilo que vai trazer uma recompensa para a gente imediata. Tudo que é pensado para trazer realmente uma transformação verdadeira e definitiva, para a gente não tem valor, porque nós não conseguimos vislumbrar aquilo. É como se fosse uma utopia. Quando a gente fala de autoconhecimento, para muitas pessoas é como se fosse uma utopia. Um local, um momento, uma elevação de consciência que talvez esteja longe para muitas pessoas. Mas está longe porque justamente esse tipo de pessoa só quer viver ali as suas recompensas diárias. Toda ação que ela faz, ela precisa ser recompensada. Ela só trabalha os efeitos. Ela não procura trabalhar suas causas. E todos nós somos assim. Todos nós temos em algum ponto da nossa vida um mecanismo que nós só trabalhamos por recompensas. Cabe a todos nós fazermos essa reflexão, olhar para o nosso íntimo e ver em que ponto da sua vida você só está trabalhando por recompensas. Em que ponto da sua vida você precisa melhorar e trabalhar definitivamente para você alcançar algo. O que na sua vida você está aí procrastinando há muito tempo e não resolve? Não para realmente para pegar e resolver. É só colocando barreiras, desculpas, porque é difícil, porque eu não tenho tempo, porque ano que vem eu vou fazer. E aí a gente entra na energia do se Deus quiser. Que é o que? É você empurrar uma responsabilidade que é sua, que é nossa, para um suposto Deus. Uma suposta entidade, uma suposta energia. Um agente externo, onde esse agente externo vai ser responsável por resolver problemas da minha vida e da sua vida. Então não viva mais por recompensas. A maior recompensa que você pode esperar da sua própria vida é o seu crescimento diário, é a sua evolução constante, são os deslizes, são os perrengues passados, as dificuldades, mas sabendo que você está se esforçando, está criando um caminho de crescimento, de desenvolvimento, que tudo aquilo que você fizer vai ser feito com brilho, com propósito, com valor. Por mais difícil que seja aplicar uma mudança na sua vida. Porque a vida, ela não pode ser mensurada em quanto tempo eu vou viver, mas sim o quanto eu me entrego e o quanto eu vivo em cada movimento que eu faço. Assim como nesse vídeo agora. Eu estou aqui 100% presente, vivendo toda a minha essência nesse vídeo. E não importa quanto tempo de vida eu vá ter, mas 10, 20, 30, quantos anos, não importa. O importante é que a gente esteja presente e vivos, com brilho no olhar, no momento atual. E lembrando sempre que nós não morremos nem nascemos. Apenas entramos e saímos desses corpos perecíveis. A nossa consciência, o nosso espírito, a nossa alma, você pode dar o nome que você quiser. Ele é eterno. Enquanto ser eterno, eu preciso estar eternamente conectado comigo, independente da forma de manifestação que eu estiver. Seja aqui nesse ambiente físico, através de um corpo físico, ou seja em outros órbitos, em outros momentos, minha manifestação vai ser diferente, mas não importa.
O brilho do meu olhar, o meu viver, ele precisa estar intrínseco ali, em cada movimento que eu faço, em cada atitude que eu tomar. E isso não pode estar condicionado a um processo de recompensa. Isso tem que ser estado de consciência. Muita paz, muita luz para você.